nós vamos aqui para o trabalho dessa semana, que foi a elaboração do peixe com xícaras e pires de porcelana. Então, observem que eu cortei o peixe num MDF de 15 milímetros. Aqui eu coloquei uma asinha de xícara, revesti aqui também toda a lateral para ter um acabamento. Aqui atrás eu pintei de branco, mas no momento ele tá já forrado, porque nós vamos trabalhar com rejunte. Como eu pintei de branco, eu não quero sujar o rejunte, então já forrei atrás. E o que eu fiz aqui? Eu usei para a borda de uma xícara aqui no rabinho do peixe e também para delimitar aqui a cabeça do corpinho. Usei a borda de um pires aqui para fazer esse contorno que é vermelho e dourado. Depois eu usei um outro pires que tem esses pintadinhos aqui, também tinha uma borda no prato. Eu tirei a borda, fiz o contorno e fiz algumas escamas na cor da borda. Eu pintei a tinta PVA branca, eu passei algumas mãos só, daí talvez eu passe mais uma depois, vamos ver qual cor que nós vamos rejuntar, tá? Mas o que eu pintei aqui no caso foi a tinta à base de água branca, PVA, tipo, tá comum. E aqui na cabecinha dele eu também usei pedaços de pires. No caso eu peguei o fundo de um pires e ele está pronto para receber o rejunte, que é a parte que pode valorizar ou destruir o seu mosaico. Ah, um detalhe. Nós fizemos uma votação de qual cor e qual tamanho do olhinho do peixe também. Eu tinha 3 tamanhos de gema. Eu não sei se foi a Maria Lúcia, quem foi que disse que peixe saudável tem que ter olho vermelho. Então, o nosso peixe vai ser saudável, ele tem um olho vermelho e nós decidimos por esse tamanho. Tinha um vermelho um pouco menor, um pouco maior e a votação na live optou-se por esse daqui. Então, o nosso peixe tem olho vermelho. E rejunte. Sugeriram um azul bem clarinho, um tom de cinza azulado bem clarinho. Eu separei aqui 5 cores de rejunte, ó, em copinhos para a gente conversar sobre cada um deles. Eu tenho aqui o branco, o platina, o cinza outono, o cinza ártico e o preto grafite. Então, aqui eu tenho o branco e o cinza platina. Você quase não percebe diferença. Deixa eu pôr aqui pertinho, ó. Branco e cinza platina. O branco é a cor mais comum. Eu vejo muitos mosaicos usando branco. Quem me conhece sabe que eu fujo do branco. Sabe por quê? O branco é a cor da pureza e ele mostra qualquer defeitinho que tem no nosso mosaico. Então, eu não uso branco quase nunca. Ele é um dedo duro dos trabalhos manuais, onde nós temos que cortar e juntar as peças. Teve um trabalho que eu fiz junto com vocês em que eu acabei tirando o chapéu e falando que o branco ficou mais bonito. Foi até engraçado. Eu tava postando que o branco não ia ficar bonito. Vocês lembram dessa estrela que nós fizemos? Ó, a estrela é igualzinha. É um azulejo estampado com volta de cinza. Então, é o mesmo desenho, a mesma estampa, mas com 2 rejuntes diferentes. Então, esse daqui é o branco. Nós fizemos várias cores, um preto grafite, o cinza outono, e esse daqui foi, acho que, o preto grafite. Depois, quando nós concluímos todos os testes na live, eu tive que dar o braço a torcer, que eu achei que o branco ficou mais clean, mais agradável o olhar do que esse daqui. Esse aqui eu achei, não sei se é por causa do cinza, do fundo. O preto não gostei. O branco deu uma suavizada, deu um contraste mais alegre para o trabalho. Então, isso daqui foram uns suportes que eu fiz para a gente estudar as cores do rejunte.
Então, eu estava dizendo que o branco eu não uso. Então, vocês já devem estar achando que eu não vou usar o branco aqui no peixe. O platina, que é esse que eu falei, que é um pouquinho cinzentado, bem clarinho, é a cor coringa, que eu uso bastante. Eu sempre falo, na dúvida, vai de platina, porque ela é uma cor praticamente invisível aos olhos. Quando você vai pintar um quadro, os pintores vão pintar um quadro e tem que pintar uma janela, o vidro de uma janela, usa a cor cinza, não usa o branco, porque o cinza é tido como uma cor que os nossos olhos ignoram. Você olha e não enxerga o cinza. O rejunte tem duas finalidades: unir as peças, certo? E também realçar o desenho. Por exemplo, ó, nesse quadro aqui das meninas do balanço, eu usei o cinza platina. Percebe que ele só fez a função de unir as peças da roupinha das meninas. Você olha, você nem enxerga, parece que é só uma costura da roupinha delas. Então, toda essa roupinha eu usei cinza platina. Ela é toda cinza, é toda feita de azulejo, essas roupinhas aqui. Então, eu usei um cinza platina para disfarçar. Eu só queria aqui que o rejunte fizesse a função de unir, dar continuidade no desenho, sem a função de união de peças, sem realçar o desenho. Então, esse daqui é um exemplo de cinza platina. Depois nós vamos para o cinza médio. Eu tenho aqui, eu uso normalmente 2 tons de cinza médio. Cinza outono e o cinza ártico. O cinza ártico, ele é um pouquinho mais escuro que o cinza outono. Pouca coisa, é como o branco e o platina. É sensível diferença entre os dois. Olhando assim, vocês nem percebem. Eu usei o cinza ártico em qual trabalho? Nesse aqui, um trevo de 4 flores verde, tem espelhos. Eu usei uma cor média, um cinza num tom médio, para unir e aparecer um pouco o trabalho que foi feito em cada uma das pétalas, mas sem chamar muita atenção. Então você olha aqui, tá bem acabado, tá bonito, mas ele também não chama, porque tá um pouco próximo dos tons da folha. Se eu tentasse fazer aqui, colorir o rejunte, fazer verde, a chance de dar errado seria muito grande. Ficar aquele tom verde, chiclete. Então aqui eu usei um cinza, o cinza ártico, se você olhar é o cinza, e ficou um acabamento bem bonito, não tá chamando atenção. Tem horas que nós queremos chamar atenção, tem horas que eu quero usar o rejunte só para disfarçar. Então nós temos aqui 2 tons de cinza, o cinza ártico e o cinza outono. Todas essas marcas com esses nomes que eu estou dizendo é rejunte da Quartzolite. Às vezes, quando muda de marca, eles mudam um pouco de tonalidade. Por exemplo, eu sei que o cinza platina da marca Fortaleza, ele é mais escuro, ele é quase o cinza outono da Quartzolite, é um cinza médio. E temos o preto grafite, que eu uso bastante. Olha, ele é um preto, mas ele é um grafite, ele chama preto grafite. Tanto é que nós fomos fazer um outro trabalho aí, que eu esqueci qual que foi o último, que eu até coloquei corante preto para deixar mais preto ainda o que já é preto grafite. Então nós temos aqui o preto grafite, que eu gosto muito de usar, ele combina muito quando tem trabalhos com espelhos. Então você fala, espelho? Espelho é transparente, é claro. Vocês lembram dessa bandeja que nós fizemos? Olha, isso aqui eu usei aqui o preto grafite. Ele uniu os espelhos e realçou o trabalho. Então, esse daqui é um trabalho feito só com espelhos e eu usei o rejunte preto. Então, fica a dica. Trabalho que tem espelho, na sua predominância, pode usar um rejunte preto. Eu tenho uma mandala que ela é só branca com espelho e eu usei o rejunte
preto. Você encontra para comprar rejuntes de cor, já coloridos, de cores caramelo, marrom, marrom café, bege, clarinho, tem um até cor de corda, que chama corda, a cor dele. E você ainda pode usar cores para colorir o seu rejunte. Eu uso muito esse corante líquido aqui, xadrez, só quando eu quero uma coisa muito, muito, muito diferente, que eu preciso fazer um trabalho. Qual que eu uso, que eu já gastei um tubo inteiro de laranja? Quando eu faço flores 3D e eu quero fazer um miolinho laranja e pôr os pistilos no miolinho, então eu não quero que apareça o fundo. Então eu posso querer prender os pistilos da minha flor na minha massinha. Então eu uso o corante laranja, para daí eu ter um rejunte laranja, daí você nem percebe no trabalho o miolinho da flor laranja. Isso são aplicações mais específicas do uso do corante no rejunte. Então nós temos as cores tradicionais e ainda podemos preparar um azul bem clarinho, apesar que eu já vi em algumas lojas um azul céu e tudo mais. Bom, eu já escolhi a cor que eu vou rejuntar o meu peixe. Vocês já sabem que não vai ser branco, porque eu não quero estragar o nosso peixe. Se eu passar o branco, eu vou estragar o meu trabalho. Eu não quero estragar o peixe. Então, se você não tem muita experiência, você olha para um trabalho desse e você fala, não, tem que ser branco, porque branco é o que usa de rejunte nas casas e tudo mais. É muito comum usar rejunte branco. O que eu vou fazer e por que eu vou usar o preto grafite para fazer o trabalho aqui? Para realçar as cores. Eu quero deixar bem marcados os limites dos frisos. Eu quero deixar bem... A Célia disse que foi de branco. A Maria das Neves de cinza escuro. E eu tô indo de preto, certo? E o que eu pensei aqui? Eu vou fazer essa parte aqui de preto grafite e da metade pra cá eu vou usar o cinza ártico.